Olá, pessoal, professor Marcos Vinícius. Vamos às aulas 07 e 08 da disciplina Contabilidade Tributária. A gente vai começar com a aula 07, e aí, para o vídeo não ficar muito longo, a gente vai fazer o outro vídeo com a aula 08, ok? Vou compartilhar aqui a tela com vocês. Só um instantinho. Acredito que esteja tudo certo, visualizado. Vamos então aí. É o nosso último assunto da unidade 1, a apuração e escrituração contábil dos tributos. A gente viu aí nas aulas 1 e 2, imposto de renda das pessoas jurídicas e contribuição social sobre o lucro líquido. Na unidade 2, ou melhor, nas aulas 3 e 4, tópico 2, a gente viu PIS e COFINS. Nas aulas 5 e 6, do tópico 3, imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, o ICMS. E agora, nas nossas aulas 7 e 8, tópico 4, Imposto sobre Serviços, o ISS, IPI, o Imposto sobre os Produtos Industrializados, e IVA, que é o Imposto de Valor Agregado, que é um dos temas, da temática da reforma tributária que está acontecendo no Brasil. Então, vamos aqui à nossa aula 07, trabalhando aqui Imposto sobre Serviços, o ISS. Imposto sobre Serviços. O ISS, ele é um tributo de competência dos municípios e do Distrito Federal. Aí do Distrito Federal, como a gente aprendeu no período passado na disciplina de Direito Tributário, né, que o Distrito Federal ele acumula, né, ou ele cumula os tributos municipais por não ser dividido em municípios. Ele tem a competência cumulativa, ok? Então, além dos tributos da sua essência de Estado, né, que são os tributos estaduais, o ICMS, o IPVA e o ITCMD, o Distrito Federal também acumula, né, os impostos municipais, o ISS em questão, o IPTU e o ITBI. Ele é tributado, o ISS é tributado sobre a prestação de serviços em todo o território nacional. Ele é previsto no artigo 156 da Constituição Federal e regulado pela Lei número 116 de 2003, a Lei Complementar 116 e a Lei Complementar 175 de 2020, mais recente. Vamos lá, então, pessoal. A incidência do ISS, né? Sobre o que incide, ou quais os serviços que incidem o ISS. E aí nós temos serviços de informática, serviços de saúde e assistência médica, serviços de cuidados pessoais, estética e atividades físicas, serviços de engenharia, arquitetura, geologia, construção civil, meio ambiente e limpeza, serviços de educação, ensino, instrução e treinamento, também sobre serviços de hospedagem, turismo e viagens, serviços de agenciamento e corretagem em geral, serviços de guarda e vigilância, serviços de fotografia, cinematografia e fonografia, serviços bancários e financeiros, serviços de transporte intramunicipal, e aqui uma observação, né? Porque nós estudamos nas aulas anteriores sobre o ICMS, que também é um imposto que incide sobre alguns serviços, dentre eles o serviço de transporte, o serviço de transporte intermunicipal e interestadual, né? E aí dissemos nas nossas aulas, acredito que vocês ainda lembram, que o serviço intramunicipal, ou seja, aquele transporte coletivo, né, aquele transporte de ônibus que circula dentro do município, né, ele não incide sobre ele o ICMS, e sim o ISS, ok? Serviços de biologia, biotecnologia e química, e aí também sobre serviços de artistas, atletas e modelos, ok? Então, uma gama de serviços incidentes do ICMS, ou, perdão, ISS. A cobrança do ISS também se diferencia de acordo com a forma de atuação do CNPJ, tá? Profissionais autônomos, o imposto ele só é pago quando um serviço é realizado. Então, a cada serviço, o profissional autônomo, então, paga o imposto
ISS. Já as empresas do Simples Nacional, o imposto é recolhido junto com os outros por meio do DAS, né? Então, havendo um convênio com a União, o ISS, assim como o ICMS, um convênio estadual com a União, eles são inseridos dentro da composição do Simples Nacional, pagando apenas um imposto, e aí o ISS vai estar incluso, ok? Empresas do lucro real ou presumido, né? Nós temos aqui essas empresas, o imposto deve ser recolhido a cada serviço prestado também. Empresas do MEI, um valor mensal deve ser pago, esse valor pago mensalmente já abrange o tributo do ISS, tá? Serão tributáveis os serviços no Brasil, ainda que o pagamento seja feito por residente no exterior, tá? Sobre a isenção do ISS, aqui está a relação dos serviços que não incidem o ISS ou são isentos, né? Exportações de serviços para o exterior, como no caso de consultorias que atendem clientes fora do país, né? Consultoria aqui para fora. A prestação de serviços em emprego, né? A pessoa está lá prestando serviço, mas ela é empregada, né? Carteira assinada. Dos trabalhadores avulsos, dos diretores e membros de conselhos, dos sócios gerentes e dos gerentes delegados. Valor intermediado no mercado de títulos e valores imobiliários, o valor dos depósitos bancários, porque já incidem, né, outro tributo, o principal, juros e acréscimos moratórios realizados a operações de crédito realizadas por instituições financeiras. Aí nós já temos o IOF, né, e aí não é permitido pela lei que se tribute sobre o mesmo fato gerador, dois impostos. Isso seria uma bitributação. A gente aprendeu lá em direito tributário também, né? Sobre a retenção do ISS, ocorre quando o contratante se torna responsável pelo recolhimento de determinados tributos, embora estes sejam devidos pelo contratado, né? O tomador dos serviços, ele desconta o valor do ISS retido do valor total da nota fiscal ou contrato, né, e paga ao fisco, né? Então, o contratante, quando ele é responsável pelo recolhimento, ele faz a retenção do ISS, né? Ou seja, desconta do valor do serviço e recolhe ao fisco. O artigo 3º da Lei Complementar 116 de 2003 dispõe que o serviço se considera prestado e o imposto devido no local do estabelecimento prestador ou, na falta do estabelecimento, no local do domicílio do prestador. Isso aqui também foi um assunto do período passado, né, de direito tributário, né? A gente aprendeu sobre o ISS, de que a priori o serviço, o imposto, né, ele é cobrado no local do prestador do serviço, né, no local do domicílio do prestador do serviço. E aí tem algumas exceções, né, alguns casos específicos que a gente estudou. Aí, essa lei 116, se você acessar na internet, ela de 2003, ela tem uma lista bem abaixo lá da lei complementar, tem um anexo, né, com os itens que estão na lista que possuem retenções, né? Os itens, eu destaquei aqui alguns itens da engenharia, né? Da engenharia civil, né? Nós temos o 7.01, ele começa com 1.01, né? E vai listando. No 7.01 você tem engenharia, agronomia, agrimensura, arquitetura, geologia, urbanismo, paisagismo e congêneres. No 7.02 você tem serviços de execução por administração empreitada ou subempreitada. No 7.04 você tem a demolição. 7.05 reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres. E lá no 7.19 também temos acompanhamento e fiscalização da execução de obras de engenharia, arquitetura e urbanismo. Então, temos aí uma lista aí, né, de serviços em que há a retenção
por parte do contratante? Bom, quando se tratar da prestação de serviços de empreitada, né, por exemplo, o 7.02, né, e reparação, conservação e reforma, né, no 7.05, a legislação permite descontar do valor do serviço o valor das mercadorias utilizadas na prestação de serviço. Tá? Então, existem serviços, né, de empreita ou subempreita que é permitido que, na hora de fazer a cobrança, aplicar a alíquota, né, do imposto, você pode tirar aqueles materiais que foram utilizados, porque tem empreita que tem o emprego de materiais, né? Esses materiais eles já estão sendo cobrados, já está sendo cobrado o ICMS sobre eles, tá bom? Então, eles são excluídos da base de cálculo. Deve-se ter conhecimento do município em que está sediada, quando o valor do ISS for devido a este município. Também o município em que há a prestação dos serviços, quando há a retenção do ISS. Sobre a apuração e contabilização do ISS, aí nós temos o fato gerador do ISS, né? São todas as prestações de serviços que não incidem em ICMS, como a gente já explicou. O exercício das atividades previstas lá na lista anexa da Lei Complementar 116 e legislações específicas de cada município. Então, a lista anexa da lei é onde se encontra as atividades, né? Todas as atividades que se constituem fato gerador do ISS. Né? E também existem listas de serviços, né, nas legislações de cada município. A base de cálculo é o preço do serviço prestado, tá? Preço do serviço prestado. Vou melhorar aqui a iluminação. Você tem o valor do serviço, sobre esse valor, você calcula a alíquota do ISS. Sobre as alíquotas, a gente possui a alíquota mínima, 2%, e a alíquota máxima, 5%. E aí, os municípios, né, quando elaboram as suas leis sobre ISS, quando vão executar alguma alteração de alíquota, eles têm que obedecer ao mínimo de 2 e o máximo de 5. Então, tem entre 2 e 5, tem, né, cada município vai estipular o seu percentual. E aqui nós temos um cálculo com a alíquota de 5% para fazer um exemplo para vocês. Muito simples o cálculo de ISS. Você vai pegar o preço do serviço, por exemplo, R$ 100.000, aplicar a alíquota de 5%. Repetindo, a alíquota não é fixa, tá? No sentido de, ou melhor dizendo, a alíquota ela pode estar ali entre 2 e 5, e quem vai estabelecer isso é o próprio município com a sua lei local. Então, sendo 5%, 5% de 100 mil dá 5 mil, e aí 100 mil menos 5 mil, nós temos aí o valor da receita líquida de serviço, que é R$ 95.000. Então, o valor a ser pago de ISS é R$ 5.000. Fazendo a contabilização no diário, aí segue a regra que a gente, né, passa para os nossos alunos de contabilidade sobre tributos, que todo tributo gera despesa, não paga na hora, gera a obrigação. Então, se gera despesa e toda despesa é debitada, a gente já sabe que no lançamento a débito, no reconhecimento do ISS, estará a conta de despesa do ISS, né, que se convenciona nos planos de conta, normalmente como ISS sobre serviços. Não se paga no momento,
pelo princípio da competência, se gera uma obrigação na empresa, e aí se lança a crédito uma obrigação, que seria ISS a pagar. Por ser um tributo cumulativo, a gente não usa a recolher, né? Por convenção, a gente usa ISS a pagar. Então está aqui, débito da despesa, ISS sobre os serviços, uma conta de despesa, e o valor a débito de 5.000, né? Aqui a gente tem o crédito da obrigação, do ISS a pagar, e aí também lança crédito 5.000. Quando do pagamento, né? Chegou o momento do pagamento, aí você vai debitar a obrigação, pela regra, né? E creditar de onde está saindo o dinheiro para pagar. No caso aqui, a gente vai usar banco. Então, debita o ISS para zerar nossa obrigação e credita banco o valor correspondente. Aí, no razão, ficar bem mais didático, né? Estamos com as contas aí na tela. E aí você sabe que, por natureza, e também por regra de despesa e receita, toda despesa é debitada, toda receita é creditada. Por natureza, as receitas ou as contas devedoras, elas vão aumentar o seu valor de saldo pelo débito e diminuir pelo crédito. E as contas credoras, o inverso. Elas aumentam o seu saldo pelo crédito e diminuem pelo débito. Então, nós temos aqui uma conta de despesa e lançamos a débito os 5.000. Temos uma conta, né, patrimonial de natureza credora, que é o ISS a pagar. E aí você vai colocar um valor nela e vai aumentar. Aumenta-se pelo crédito. Cumprindo a partida dobrada, débito no ISS sobre os serviços, crédito no ISS a pagar. E aí, no pagamento, você lança, opa, você lança o ISS, só um instantinho, fazer aqui o lançamento corretinho, né? E fazer o zeramento aqui, não, que eu não puxei a regra. Então, você debitou, né? Zerando a obrigação e creditou o banco, de onde está saindo o dinheiro. Tranquilo? É isso aí, pessoal. Vamos à aula 08. Como não vai ficar muito longo o vídeo, né? A gente vai passar ele mais rápido aqui. Vamos ver se dá para certo fazer um vídeo só. Sobre o IPI, é o Imposto sobre Produtos Industrializados. Ele é um imposto não cumulativo, com tributação igual ao ICMS, porém não pode ser contabilizado como despesa, por ser o vendedor apenas o depositário. Então, o IPI, nós vamos estar trabalhando ele de uma forma mais resumida, porque ele tem uma complexidade maior. Mas aí, para a nossa avaliação e cumprindo a nossa ementa, nós vamos trabalhar ele aqui no seu sentido mais simples, tá? Então, primeira coisa que a gente precisa entender, né? Ele não é contabilizado como despesa. Então, eu não entendo, não vou compreender aqui o IPI como todo tributo gera despesa, não paga na hora gera obrigação. Não, ele tem um outro modo de ser feito o seu lançamento, porque ele não transita pelo resultado da empresa, pela empresa não ser, né, ele ser apenas o depositário daquele valor. Então, não vai gerar despesa para a empresa, ele só vai transferir. Vamos lá, então. O IPI é um tributo instituído pela União, por meio da Lei 7798, de julho de 89. Então, aprendemos isso, né, em direito tributário, que o IPI é um dos impostos federais de competência da União. Importante fonte de arrecadação, o IPI, né? Porém, ele tem o papel de controlar o mercado, tendo em vista que onera produtos nocivos à saúde e outras coisas mais. Então, ele é importante fonte de arrecadação, mas ele não é considerado um imposto fiscal, né? Ou um tributo fiscal. Como a gente aprendeu lá em direito tributário, né? Na classificação dos tributos,
não é um tributo fiscal, meramente fiscal, ele é extrafiscal, né? Por quê? Porque ele tem a sua função de controlar a economia do país, né? Também mantém a indústria do país forte e garantindo a isonomia entre produtos importados e nacionais. Então, essa isonomia, essa igualdade, né, entre os produtos importados e nacionais, é o IPI que faz esse equilíbrio, né, para que um produto que venha de fora, ele, em tese, né, se estuda o IPI para que ele possa tributar aquela mercadoria que está vindo, né, e fazer com que ela não fique mais barata do que o mercado interno, tá? Para que haja a concorrência leal, né? Características do IPI. As alíquotas não são fixas, né? Elas variam de acordo com a natureza do produto, tá? Não incide duas vezes, mesmo quando o item passa pela indústria mais de uma vez. Ele só incide uma vez sobre o produto. E também não incide sobre a exportação. Então, muito cuidado, que o IPI ele é incidente na importação, tá? Quando você vende para fora do país, você não paga IPI. A incidência do IPI, ele incide sobre os produtos industrializados, né? O próprio nome do tributo, né? IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados. Todos os produtos industrializados eles estão passíveis a serem taxados, né? Sejam eles beneficiados, transformados, montados, acondicionados ou restaurados. Aí nós temos as modalidades, pessoal, de industrialização, tá? Para a gente saber que não é só a fabricação em si, né? Ó, nós temos a transformação, que é a fabricação em si, mas nós temos também o beneficiamento, temos a montagem, temos o acondicionamento ou reacondicionamento e temos a renovação ou o recondicionamento, que é diferente de reacondicionamento, tá? A gente vai ver aqui de um por um. A transformação, né? Transformação é uma matéria-prima, né? Origina outra espécie. Uma matéria-prima origina outra espécie. Isso é transformação, né? Uma matéria-prima vai originar uma outra espécie. A gente vai chamar de produto, né? Beneficiamento, ele aperfeiçoa o produto, seja acabamento, modificação de aparência ou alteração de funcionamento, tá? Aí se diz que houve um beneficiamento. A montagem, ela agrupa as partes ou peças, né, resultando em um novo produto, tá? O acondicionamento ou reacondicionamento, ele altera a apresentação do produto através da sua embalagem, tá? Exceto quando ela é destinada apenas para o transporte, né? Se embalou só para transportar, aí não entra como um produto, né, incidente ou industrializado, tá? Que é o caso, por exemplo, hoje se usa muito, né, a paletização, né? Você paletiza os sacos de cimento, paletiza tijolos, telhas, né? Hoje se paletiza tudo. Então, aquela paletização não é industrialização, isso é acondicionamento de industrialização, isso é uma exceção. É um acondicionamento? Porém, é exceção de modalidade de industrialização, não é incidente de IPI. E, por último, a renovação, o recondicionamento. O recondicionamento, pessoal, ele renova ou restaura o produto danificado para sua utilização, tá? Então, reacondicionar é você colocar em uma outra embalagem. Tinha uma embalagem, se reveste de uma outra. O recondicionamento, não, ele é diferente, né? Recondicionar é renovar, restaurar aquele produto que está danificado. Sobre a isenção do IPI, aí nós temos isenção sobre a energia elétrica, né? Não há, se paga sobre energia elétrica, derivados de petróleo também não, combustíveis, que esses já têm
seus tributos, seus impostos, né, incidentes sobre esse tipo de operação. Serviços com mineração, né, minerais, ouro, como ativo financeiro cambial, que já tem o IOF sobre ele, aeronaves de uso das Forças Armadas, né, são isentas. Na fabricação de aeronave das Forças Armadas não há a incidência de IPI. Olha só, caixões funerários também não, materiais bélicos, que são os materiais de guerra, né? Também não. Materiais promocionais, como folhetos, diversos aparelhos destinados ao uso da polícia e também os produtos destinados à exportação, como nós já mencionamos. Então, pessoal, a gente viu o que são os produtos industrializados, né, as modalidades de industrialização, e agora vamos ver os que não são industrializados, ou que não incidem em IPI, tá? Vamos lá. O primeiro deles é o preparo de alimentos para consumo direto no mesmo local. Então, quando você prepara os seus, quando há um preparo de alimento ali para consumir, né, direto naquele local, não há IPI, que é o caso de restaurantes, lanchonetes, né? A confecção de produtos de artesanato, né? Então, tudo aquilo que é feito manualmente, é um produto? Mas ele não é considerado industrializado. A confecção de roupas por encomenda direta, feitas em oficina ou na residência do confeccionador. Por que tem né, esses detalhes aqui na observação? Porque a roupa, né, a fabricação de roupa na indústria têxtil, ela incide IPI, tá? Já aquela que é a costureira, a famosa costureira, o alfaiate, né? Não. Manipulação de medicamentos para venda direta mediante receita médica, né? Então, é um outro ponto que merece atenção, né? Porque a manipulação do medicamento, quando ele é manipulado ali, né, e já tem a venda direta para ele, não incide, não é considerado industrializado, tá? A moagem de café torrado como atividade secundária, bem, não, né? E esses detalhes aqui, como a gente estava falando, no caso da roupa, né? Questão aqui do medicamento, que o medicamento, quando ele é industrializado, tem as incidências. O café, quando ele é industrializado, é da fábrica, né? Mas quando ele está, por exemplo, as pessoas que têm essas cafeterias, né? Então, ele pega ali o grão torrado, ela adquire o grão torrado, faz aquela moagem ali para servir os cafés ali. Então, também não é considerado produto industrializado. Beleza? Vamos para a obrigatoriedade do IPI. O IPI ele é obrigatório aos importadores de produtos de procedência estrangeira que derem saída a esses produtos, atacadistas, varejistas que recebem diretamente da aduana, né, que efetuou o desembaraço dos produtos por outro estabelecimento da mesma firma, filiais atacadistas que comercializam produtos importados ou industrializados por outro estabelecimento da mesma firma, estabelecimentos comerciais, atacadistas e pedras preciosas, o industrial, né, em relação ao fato gerador decorrente da saída do produto que industrializar em seu estabelecimento, bem assim quanto aos demais fatos geradores decorrentes de atos que praticar. Então, na questão da indústria, isso é o primeiro, né? É o industrial. Estabelecimento que é equiparado ao industrial quanto ao fato gerador relativo aos produtos que dele saírem, bem assim quanto aos demais fatos geradores decorrentes de atos que praticar. Então, esse item é justamente para fechar, né, a questão do produto industrializado. De qualquer forma, ele vai ser incidente. Também os que consumirem ou utilizarem outra finalidade, ou remeterem a pessoas que não sejam expressas jornalísticas ou editoras, o papel destinado à impressão de livros, jornais e periódicos, quando alcançado pela imunidade prevista na CF, né? Então, se não é empresa de jornal ou editora, né, aí sai daquela isenção, daquela imunidade recíproca, né, da imunidade tributária, para ser incidente. O IPI, pessoal, ele trabalha com a tabela TIP, né?
Tabela TIP é a tabela de incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados, que ela é regulamentada pela Receita Federal do Brasil. Então, a Receita Federal do Brasil, ela tem essa tabela, né, para poder indicar ali uma variedade, uma infinidade. Se você acessar a tabela TIP na internet, você vai ver que é infindável os itens, né, que estão lá nessa tabela, para que se entenda que o que está ali incide IPI. Nela encontra-se informações como os códigos de NCM, né, que é a nomenclatura comum do Mercosul, descrição e alíquota do imposto sobre produtos. Aí eu trouxe aí na tela uns exemplos, né? Ó, por exemplo, começa com a seção 1, para você ver. A seção 1, ela tem animais vivos e produtos do reino animal, ou seja, ela tem uma infinidade de produção ou de produtos advindos desses animais vivos. Aí vem produtos do reino vegetal, e aí você sabe, né? Enfim. Aí no 3, gorduras e óleos. O 4, produtos alimentares, bebidas, líquidos, alcoólicos. No 5, produtos minerais. E por aí vai, pessoal. Botei o 9, 10, 11. Aí são várias seções onde estão agrupados, né, uma infinidade de produtos. Sobre a tabela NCM, a gente falou um pouco dela quando estávamos ministrando PIS e COFINS, né? E volta aqui só na tela para vocês perceberem que todo produto ele tem, né, essa nomenclatura. A gente até falou sobre esses números, né? Você tem lá o início, ó, dos 2 primeiros dígitos, ele traz o segmento, né, daquele produto, e aí cada dígitos que vão sendo acrescidos, eles vai detalhando, né, o produto. Tá? Você vê que aqui ele começa com leite, termina com leite integral. Né? Tem outro aí, ó, que termina com o 04021010, né? Que ele tem um teor de arsênio, chumbo, cobre, considerado isolamento inferior. Então, o código NCM ele trabalha assim. Né? A gente viu um pouco dele em aulas anteriores, mas a gente traz de novo aqui para você observar. Né? Você tem aqui ó, os 2 primeiros dígitos. Aí ele vem, né, trazendo o produto, né, o segmento, né, do produto. Aí a gente chama de capítulo, os outros 2 posição, os outros 2 subposição, penúltimo item e o último subitem. E aí é composto por 2, 4, 6, 8 itens, né? Aí ele vai estar dizendo aqui, né? Está lá na tela. Só passar aqui. Vamos para a apuração e contabilização do IPI. Como é que acontece? Primeiro, como fizemos com os demais tributos já estudados, destacamos os elementos básicos para o devido cálculo e consequente contabilização. Aí nós temos o fato gerador do IPI, que é o desembaraço aduaneiro de produto estrangeiro e a saída de produto da indústria ou semelhante. Então, esse é o fato gerador, né? Ou é no porto, né? Ou aeroportos, ou é na porta da fábrica, na saída da indústria, né? É onde acontece o fato gerador. Lá nos portos, aeroportos, acontece desembaraço aduaneiro do produto estrangeiro que está chegando e também na indústria a saída daquele produto, né, fabricado. A base de cálculo é o preço do produto. Ó, e aí, nesse preço do produto, a gente vai ter o valor do produto, o frete, seguro e outras despesas acessórias. Ou seja, todos os valores que colocam o produto a preço de venda, tá? Os custos. Cálculo com alíquota de 10%, no exemplo, né? Como a gente falou, a alíquota não é fixa, ela vai variar, né? O produto. E aí, digamos que a gente tem um preço de produto de 240 mil, tá? Na nota fiscal, a venda é 240 mil, né? Aí tem um IPI de 10%, de 24 mil. Tá? Na verdade,
não é a venda, é o preço do produto, que é 240 mil. Então, tá lá, o preço para venda é 240 mil, incide IPI, incide. Então, pega lá, exemplo, 10% sobre 240 mil, 24 mil. E aí você tem uma somatória, olha como é diferente lá do ISS, né? Você tem o imposto devido, perdão, aqui tem um errozinho aqui, não é imposto devido. E, é, a venda, né? Só um instantinho. Agora sim. Aí você tem o imposto devido aos 24 mil, né? Aí você tem o total, né, da nota que o cliente vai pagar, né? O cliente vai pagar 264 mil, sendo 240 mil do produto que ele está comprando, mais 24 mil de IPI, tá? Então, no lançamento do diário, você vai ter não a regra do todo tributo gera despesa, porque ele não gera despesa. Então, como é que faz o lançamento? Primeiro você debita a forma de recebimento dessa venda, né? Porque é no lançamento da venda que você trabalha com o, o IPI, né? Que você vai colocar o IPI a pagar, né? Então, você tem aí 264 mil, o valor total do que o cliente deve, e aí credita a receita das vendas, que vai ser 240 mil, e credita o IPI no valor de 24 mil, ok? Então, você vê aí que fecha, né, débito e crédito, né, com o IPI a recolher, ok? Aí, no razão, temos aí os razonetes, só para a gente confirmar, debita 264 mil na conta devedora, toda a receita é creditada, você vai creditar os 240 mil, e uma conta credora, aumentando sua obrigação pelo crédito. Tranquilo? Bom, aí contabilizando o IPI recuperável, né? Aí quando há a recuperabilidade, o que que você faz? Vamos dar um exemplo aí do IPI junto com o ICMS, tá? Que o ICMS também, por ser de natureza aí, recuperável, né? Então, o IPI e o ICMS pagos na aquisição de mercadorias para revenda e de insumos na produção industrial, eles não devem integrar o respectivo custo, né? Porque quando eles são recuperáveis, né? Existe o crédito e aí eu não posso colocar em custos. Registra-se por ocasião da aquisição desses bens em contas próprias do ativo circulante, IPI a recuperar e ICMS a recuperar. Exemplo. Vou dar um exemplo de uma aquisição de 100 mil de materiais para produção, sendo recuperáveis 10 mil de IPI e 12 mil de ICMS. Como é que seria o lançamento? Vamos lá. Então, no lançamento da compra, você vai debitar estoque, que você está comprando, né? A mercadoria. E aí você vai debitar 78 mil. Aí você diz assim, professor, mas não era 100 mil, né? Bom, mas dos 100 mil, nós temos 22 mil que é de tributo, né? Então, no estoque, a gente já aprendeu que a gente só lança produto líquido de tributo, né? Então, daria 78. E aí você debitaria a parte do IPI a recuperar, que é 10 mil, a parte do ICMS a recuperar, que é 12 mil, e aí creditaria o modo de pagamento, né? Se banco ou fornecedores, que a gente vai colocar fornecedores. Tranquilo? E dessa forma que vocês vão fazer os lançamentos na prova. Tá aí o razão, debitando estoque, debitando a recuperar de IPI e a recuperar de ICMS, creditando fornecedores.
Lançamento por ocasião do término do período de apuração do IPI e do ICMS, né, transferindo o saldo das contas respectivas para contas do passivo. Isso a gente já sabe como é que trabalha o não cumulativo, né? Faz a recuperação, né? As contas de débito vão ser as obrigações, né, para abater ou a recolher, e as contas de crédito, os direitos a recuperar, que vão ser utilizados e transferidos para a recolher. Sobre o período de apuração é mensal, prazo de recolhimento, existem três situações na lei, né? A primeira delas é antes do despacho do produto importado, já tem que recolher. Uma outra situação é até o dia 10 do mês subsequente, para os produtos com o código 240220.00 da TIP, e também até o dia 25 do mês subsequente, o restante, né? Aí a gente vai caminhando aqui para o final da nossa aula, falando sobre a reforma tributária, né? O IVA, Imposto sobre Valor Agregado, ele é uma unificação de diversos impostos, né? Que está se trabalhando na reforma tributária. Nesse modelo, cada etapa da cadeia de produção paga o imposto referente ao valor que adicionou ao produto ou serviço, e só o valor que adicionou, o que permitirá maior transparência e facilidade do processo que envolve a tributação no Brasil. Um exemplo prático da França e da Dinamarca, onde esse sistema já funciona, é o seguinte: o produtor paga o imposto único sobre o total do preço, já que é o primeiro elo da cadeia. Então, ele já paga todo o imposto ali. Porém, o atacadista ele não vai revender o produto por um preço maior, né? Então, ele vai pagar o tributo somente pelo valor que ele agregou. Por isso que se chama IVA, né? Vai pagar sobre o que ele agregou. Então, se... acredito que a gente vai fazer um exemplo aqui. Ó, produção e venda de uma camisa, supondo a alíquota de 10% de IVA. O que acontece? Como é que é a produção e a venda de uma camisa? Ela vem a camisa de algodão. Então, primeiro, o produtor rural ele vende o algodão por R$ 50, mais um IVA de 5. A indústria compra o algodão por 55, né? Transforma em tecido e vende por 60. Aí tem mais um IVA de quanto? De 6, né? 10% de 60, 6. Na hora de recolher o imposto, há um desconto de quanto? De 5. Por quê? Porque já foi pago pelo produtor rural do algodão, né? E aí, na prática, ele só vai pagar R$ 1, que é a diferença. Vocês compreenderam? Ó, aqui, ó, era R$ 50, ele vendeu, aí ele pagou, lá no primeiro elo da cadeia, né? Pagou os 5. Então, o, a indústria ela comprou o algodão, né? Por 55, que tem 5 do IVA aí. E aí vendeu por 60, né? Então, o cálculo dele é 10% de 60 dá 6. Porém, este valor desse tecido já está tributado em 5. Então, ele só vai pagar mais R$ 1. Outra, a fábrica de roupas, ela vai pagar 66 pelo tecido feito pela indústria, né? Ela vai vender por 60, mais 6, 66. A camisa é produzida e vendida R$ 100. Então, tem o IVA de quanto? 10% de 100, R$ 10. Na hora de recolher o imposto, quanto é que ela vai pagar? R$ 4, né? Por quê? Porque já tem 6 dentro desse produto, né? Então, 10 menos 6, R$ 4. Aí a loja de roupa que comprou a camisa por 110, né? 100 mais 10 do IVA, colocar a venda por 200, mais o IVA. E aí vai para 220, né? E o imposto de devido vai ser 10, que já tinha sido pago 10 na compra da camisa. E o consumidor vai pagar 220, já incluído todo o imposto. Quem paga o imposto? O consumidor, né? Isso aí. Qualquer reforma tributária não vai mudar isso, né?
Então, em tributo, quem paga não é a empresa. Quem paga o imposto não é o empresário. Quem paga o imposto é o consumidor. Aí a reforma ela está em andamento, né? Já com várias aprovações, e ela vai substituir todos os tributos sobre o consumo por um imposto sobre o valor agregado pago pelo consumidor final, cobrado de forma não cumulativa em todas as etapas da cadeia produtiva. Os 5 tributos atuais sobre o consumo são esses, né? IPI, PIS, COFINS, ICMS e ISS. Eles vão ser substituídos por 2 tributos sobre o consumo, que é o IBS e a CBS. O IBS, imposto, e a CBS, contribuição. E por um imposto seletivo, né, que a gente chama o imposto do pecado, o IS, imposto seletivo, porque vai ser sobre alguns produtos, chamado imposto de pecado, que aí entra a questão da bebida, do cigarro, né? Uma característica peculiar da tributação brasileira é que a incidência das alíquotas de alguns tributos é feita por dentro, que é o caso do ICMS, né? A alíquota efetiva, real, que corresponde ao valor que o contribuinte realmente paga, é maior do que o seu valor nominal, pois o imposto compõe sua própria base de cálculo. Então, o imposto está por dentro e calcula-se, aí vai ser imposto sobre imposto. A reforma pretende dar mais transparência ao consumidor sobre esse valor pago, ao definir que a alíquota será calculada por fora, ou seja, o valor da alíquota informada será equivalente ao cobrado do contribuinte. Não vai haver um imposto escondido, né? Então, o exemplo aí que a gente trouxe aí da agência Câmara de Notícias, do Pablo Alejandro e Rafael Teodoro, no ano passado, quando a gente fez essa pesquisa. Então, é um exemplo clássico aqui, né? Ó, você tem aqui, hoje, você tem um produto que você compra ele por R$ 100, e aí você tem R$ 83 de produto e 17 de imposto, né? O que que acontece? Porque tem uma alíquota aí, né? Que era para ser 17%, mas como é por dentro, você vai estar dando de 17, 20,48%. Já com a reforma, né, nesse ICMS 17, você vai pagar por fora, né? E aí esse imposto vai diminuir, porque ele, em vez de dar R$ 17, ele vai custar 14,11, porque vai ser calculado em cima do preço do produto e não do preço da nota. O período de transição para o novo modelo será de 8 anos, né? Ele vai começar em 2026, com a cobrança de 0,9% do CBS, 0,1% de IBS, e a partir de 2033, os impostos atuais serão extintos totalmente, vai passar a valer a nova tributação. Então, até lá, a gente ainda vai estar trabalhando com os tributos atuais. Vai haver o fim do PIS e COFINS, né? Eles são os mais complexos dos impostos federais e gera enormes contenciosos tributários. Numerosos regimes especiais violam a isonomia do tratamento. O regime de tributação cumulativa frustra o autocontrole inerente a esse tipo de imposto, pelo qual o comerciante tem interesse em exigir nota fiscal do consumidor. O fim do PIS e COFINS representa o fim da cumulatividade. A tributação cumulativa entre os tributos não gera um crédito entre si e acaba se tornando um custo, né? Então, mesmo nos tributos não cumulativos, como o ICMS, o IPI e o PIS e COFINS não cumulativos, a legislação proíbe o creditamento de diversos tipos de insumos, o que gera cumulatividade. Aí a gente trouxe para destacar desses novos tributos que virão a CBS, né, que é a Contribuição Social sobre Bens e Serviços. Com o tributo sobre valor agregado, cada empresa só vai pagar sobre o valor que agrega ao produto e ao serviço, como a gente viu nos exemplos em telas anteriores. A mudança traz mais transparência, porque incide sobre a receita bruta e não mais sobre todas as receitas, né? O crédito do imposto pago nas compras é tornado amplo, o investimento será desonerado, a CBS está mais alinhada aos impostos de valor agregados modernos pelo mundo. Com um sistema mais simples, neutro e homogêneo, o empreendedor terá custo menor no cumprimento de obrigações tributárias acessórias. Tributação isonômica também promoverá a concorrência mais justa. Tá? E resultado é uma economia mais eficiente, vai impulsionar a produtividade, crescimento econômico, além de proporcionar 3 coisas: simplificação, né? Vai haver uma redução de 52 para 9 campos na nota fiscal.
70% das obrigações acessórias vão ser reduzidas, vai extinguir vários regimes diferenciados de exonerações que não se justifica e vai haver um melhor impacto distributivo do tributo. Também vai resultar em transparência, tributação uniforme de bens e serviços. Tributo passará a ser simples para as empresas e transparente para o consumidor com o fim da cumulatividade. E, por último, a eficiência, né? Muito mais eficiência na organização da atividade econômica com modelo único de tributação entre bens e serviços. A concorrência vai refletir eficiência na produção e provisão de bens e serviços. E é isso aí, pessoal. Então, a gente trouxe aí mais dois tributos importantes para vocês, o ISS e o IPI. Estudem. Atividade 4 já está na plataforma e vamos para a batalha, né? Estudar sexta-feira, nossa prova. Valeu? Bons estudos. Fiquem com Jesus. Valeu, turma.